Oi, pessoal do sexto ano, eu estou de volta para dar continuidade ao nosso capítulo 18 da nossa apostila 3, Sistemas e Integração, da página 311 a 319. Agora nós vamos falar do sistema tegumentar, que é a pele humana. A pele é o órgão do nosso corpo que reveste e assegura parte das relações entre o meio interno e o externo. Além disso, atua na defesa e colabora com outros órgãos para o bom funcionamento do organismo, como no controle da temperatura corporal e da elaboração de metabolismo. É constituída de derme e epiderme, tecidos intimamente úmidos que atuam de forma harmônica e cooperativa. Aqui eu mostrei a anatomia da epiderme, que tem todas essas camadas que vocês também vão aprender futuramente, tá? Então, a pele é importante no nosso corpo, porque ela vai revestir e assegurar parte das relações que a gente tem entre o meio interno do nosso corpo e o meio externo, né? Que atua como defesa e controla outros órgãos para o bom funcionamento do nosso organismo. A gente tem o sistema endócrino. E sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios, que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvos sobre os quais atuam. Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo. Então, eles trabalham junto. O hipotálamo, um grupo de células nervosas localizadas na base do encéfalo, faz a integração entre esses dois sistemas. As glândulas do sistema endócrino estão localizadas em diferentes partes do corpo. Na hipófise, que está aqui, na tireoide, no tifo, suprarrenais e nas glândulas sexuais, tá? Então, esse sistema endócrino é muito importante, tá bom? Por exemplo, vocês já ouviram falar que a pessoa tem problema na tireoide, quer dizer, é um hormônio que é produzido na tireoide e que pode fazer algumas disfunções no nosso organismo, certo? E aí ele precisa ser tratado, precisa ser acompanhado, enfim, tá? Então, todo o nosso sistema endócrino, ele é responsável pela produção dos hormônios que estão nesses locais do nosso corpo e que cada um tem a sua função, que não é o que a gente vai estudar aqui. Tá? O que a gente está querendo saber é só o que é um sistema endócrino, que ele é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônio que é lançado no sangue e que percorre por todo o corpo até chegar a esses órgãos que são importantes. Sistema esquelético. O sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além de ligamentos e tendões. O sistema é responsável por suportar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua como conjunto com o sistema muscular e articular, que permite o movimento. Outras funções são a produção de células sanguíneas na medula óssea e armazenamento de sais minerais como cálcio. O osso é uma estrutura muito viva, muito resistente e dinâmica, pois tem capacidade de se regenerar quando sofre uma fratura. Quer dizer, se a gente quebra um dedinho, a gente vai lá, engessa, ele vai se regenerar sozinho, tá bom? Então, aqui eu também coloquei uma estrutura de um osso e que depois vocês vão aprender futuramente, detalhadamente. Mas o sistema esquelético, ele é responsável para dar sustentação ao nosso corpo, para que a gente consiga ficar em pé, para dar sustentação aos nossos movimentos, para que a gente consiga levantar o braço, levantar uma perna, levantar um dedo, tá certo? Para essas articulações todas, tá? Ele também produz
na célula sanguínea a nossa medula óssea, que é importante também. Ele armazena sais, minerais e o cálcio. Por isso que fala que a gente tem que tomar bastante leite, não é isso? Porque o leite tem bastante cálcio, e o cálcio vai ajudar quem? Os ossos, né? A fortalecer os ossos. Quando a gente é jovem, a gente é criança, geralmente essas estruturas são fortes já por natureza. Depois de uma certa idade, a pessoa começa a perder algumas coisas no organismo e esses ossos começam a ficar mais frágeis. Então, às vezes, é preciso tomar alguma coisa para calcificar, para dar mais fortaleza a esses ossos, tá bem? Sistema nervoso. O sistema nervoso representa uma rede de comunicação do organismo. É formado por um conjunto de órgãos do corpo humano e possuem a função de captar as mensagens, estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Consequentemente, ele elabora respostas, as quais pode ser dada na forma de movimento, sensações ou constatações. O sistema nervoso está dividido em duas partes, o central e o periférico. E nós não vamos trabalhar ele todo esse complexo do sistema nervoso, tá? Aqui nós só queremos saber o que é o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, a gente pensa assim, tô aqui sentada, vou levantar. Eu não pensei que eu vou levantar, ele capta essa mensagem, esse estímulo que eu tô dando, interpreta, arquiva e elabora uma resposta, e a minha resposta seria o quê? O efeito de me levantar. Eu vou dar tchau. Então eu pensei, olha, eu vi aquela pessoa, eu vou dar um tchau para ela. Esse pensamento, vou dar o tchau com a mão, ele capta essa mensagem que eu quero fazer, estimula o nosso ambiente, leva essa resposta, interpreta e manda com que eu faça este movimento de dar tchau. Então, para isso que serve o nosso sistema nervoso. Sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino é formado por órgãos internos e externos. Ele passa por um lento amadurecimento, conduzindo-se na puberdade, ou seja, quando as células sexuais ficam mais disponíveis para originar outro ser. Então, ele tem ele é todo estruturado, tá certo? Tem toda uma estrutura que nós não vamos aprender também. Nós só estamos aqui para falar que o sistema reprodutor masculino, ele também é composto do quê? De hormônios e tem algum sistema, órgãos internos dentro dele e órgãos externos que a gente não vê. Sistema urinário. O sistema urinário ou aparelho urinário é responsável pela produção e eliminação da urina. Possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circula no organismo. O sistema urinário é composto por 2 rins e pelas vias urinárias, formada por 2 uteres, bexiga urinária e ureta. Não vamos estudar isso aqui. Nós só queremos saber, e eu coloquei um esquema de como que é o nosso sistema urinário, tá? Ó, a bexiga, a abertura da ureta, a aorta, tá bom? O rim. Mas, para que serve o nosso sistema urinário? Ele serve para pegar aquelas impurezas, né? O sangue está lá, nós comemos os alimentos, as coisas boas vão ser mandadas para dentro dos nossos vasos sanguíneos, que vão circular para o nosso corpo, para todos os nossos órgãos, e as coisas que não é boa, vai para onde? Que são as impurezas. Ela vai ser filtrada, vai ser tirada do nosso sangue e vai ser eliminada através de quem? Da nossa urina. Sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino ou aparelho reprodutor feminino é o sistema responsável pela reprodução humana. Ele cumpre diversos papéis importantes. Produz gametas femininos, fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação, permite a implantação de embrião, oferece ao embrião condições para o seu desenvolvimento, executa atividade motora suficiente para expelir o novo ser quando ele completa sua formação.
tá bem? Mas o que importa aqui pra gente? Aqui está um sistema reprodutor feminino. Nós não vamos estudar gametas, fecundação, nada de embrião, nada disso. Para que serve o sistema reprodutor feminino? Ele também é responsável por algumas, vamos dizer assim, por alguns gametas, né, por alguns óvulos apropriados para a nossa fecundação, tá certo? Por hormônios que vão ajudar na nossa fecundação. Em um organismo pluricelular, como nos seres humanos, o corpo é formado por diferentes tipos de célula. Cada tipo de célula desempenha diferentes funções e, atuando em conjunto, as células garantem a sobrevivência do organismo. As células especializadas, que atuam na forma coordenada e integrada, realizando determinadas funções, formam os tecidos no corpo humano. Existem 4 grandes grupos de tecido: o epitelial, o conjuntivo, muscular e o nervoso. O epitelial é formado por células bem próximas uma das outras e está presente aonde? Na pele, na epiderme, que eu já falei para vocês, tá? Na qual tem um papel importante para proteção do corpo, atuando como barreira contra agentes estranhos. As glândulas, que produzem diferentes substâncias como suor, leite, lágrimas, enzimas, hormônios, também são formadas por esse tecido epitelial. Nós temos o tecido nervoso, que eu já falei para vocês, do sistema nervoso. Aqui é o tecido nervoso. É caracterizado por células especializadas chamadas neurônios, que se comunicam por meio de impulsos nervosos, que é aquele que eu falei de fazer um movimento. Compõe o sistema nervoso, um dos sistemas responsáveis pela coordenação das funções das diferentes órgãos. Nós temos o sistema conjuntivo, que é esse aqui, que é formado por diferentes tipos de célula e uma grande variedade de substância, entre elas material intercelular e produzido por próprias células do tecido. Há vários tipos de tecido conjuntivo. Em cada um deles, a célula e o material intercelular assumem função específica. A gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que, entre outros órgãos, está presente na pele, sendo responsável por conferir a sua resistência e elasticidade. Tem o tecido adiposo, que é rico em células que armazenam gordura e pode servir de reservas energética, isolante térmico e produção contra choques mecânicos. Tecido ósseo, que está presente nos ossos e no esqueleto e do crânio. O tecido cartilaginoso, que está presente na cartilagem das orelhas, nariz, traqueia, laringe, brônquios, articulação dos ossos e entre vértebras. O tecido sanguíneo, que forma o sangue, o qual apresenta diferentes componentes: os glóbulos brancos ou leucócitos, os glóbulos vermelhos ou hemácias. Tem as plaquetas e uma parte líquida, que é o plasma. Também temos o tecido muscular, relaciona-se com a locomoção e outros movimentos do órgão por meio de contração e relaxamento das suas células. Os tecidos musculares encontrados no corpo humano são tecido muscular estriado, cardíaco, o tecido muscular esquiado, esquelético e o tecido muscular não estriado, que é o liso, que está aqui e que vocês também vão aprender detalhadamente cada um mais para frente. Tá? Aqui tem a representação esquemática dos principais tecidos do corpo, tá? O epitelial, que é esses aqui, tá certo? Depois tem dos neurônios, que se situa aqui, os conjuntivo, que é o ósseo, e que estão nesses locais aí de azul. E aqui que tem os tecidos estriados, que é do nosso músculo. Durante uma atividade física, vários sistemas do corpo humano atuam de forma integrada. Mas como podemos perceber
essa integração durante e após a atividade física? Uma possível resposta a essa pergunta é observando as alterações que acontecem no nosso corpo. A atividade experimental sugerida a seguir, você deverá relacionar alterações observadas no corpo com diferentes sistemas que formam o organismo e propor hipóteses para explicar. Bem, se vocês lerem esse experimento da parte 1, que é da 316, e da parte 2, que é da 317, não dá como para a gente fazer, porque a gente teria que estar junto e nesse momento nós não estamos. Então, como a gente não vai conseguir realizar essas duas atividades aqui, esses dois experimentos, nós não vamos conseguir responder os exercícios da página 317, 318 e 319, tá? Por quê? Porque precisa fazer esse experimento. É um experimento simples. Se vocês quiserem, vocês podem até tentar fazer em casa com o auxílio de um adulto que esteja com vocês, mas não é obrigado a fazer. Quando a gente retornar, a gente faz. Ah, mas e se a gente não retornar esse ano? A gente passa para a professora do ano que vem e o ano que vem ela realiza essa experiência com vocês, tá bom? Não se preocupem com isso. Bom, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação desses exercícios, deste capítulo. Deixo alguns exercícios para vocês fazerem da página 311 a 319. Qualquer dúvida, me encaminhem o e-mail. E obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!